noite, meus amigos internautas. Boa noite, plateia que nos assiste. Vamos dar início à nossa sessão. Convido o primeiro secretário para fazer a chamada dos senhores vereadores presentes. Boa noite a todos. Vereadores presentes: Andréia Martins da Silva, Francisco Marcos Cabral Leonês, Genivando Vale Silva, Givagno Patrese da Silva Bezerra, Luiziano de Oliveira Silva, Manuel da Costa Inácio, Maria Diana Silva de Lira, Oscar José Paulino de Souza, Robson Kelly Costa Pereira, Wilson Borges da Silva. 10 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, sobre a proteção de Deus e em nome do povo, declaro aberta a presente sessão. O livro de oradores está aberto. A ata da 11ª sessão ordinária presencial do terceiro período da 21ª legislatura, realizada no dia 30 de março de 2022, próximo passado, está em discussão. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Solicito o primeiro secretário a proceder com a leitura na íntegra das matérias e correspondências em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Ofício número 3768/2021. Natal, 18 de novembro de 2021. A Sua Excelência, o senhor Givagno Patrese da Silva Bezerra, presidente da Câmara Municipal de Macau. Assunto: informa a aprovação do requerimento do deputado Ezequiel Ferreira. Encaminho para análise e providência requerimento número 2206, aprovado por esta Casa Legislativa, conforme processo 2639/2021, de iniciativa do deputado Ezequiel Ferreira, solicitando celeridade na desapropriação das casas da Vila da Alca Norte, em Macau. Atenciosamente, documento assinado eletronicamente por George Montenegro Soares, 22/11/2021. Justificativa de ausência. Senhor presidente, senhores vereadores, através desta, comunica a Vossa Excelência que não poderei estar presente na 12ª sessão ordinária do terceiro período, datada e numerada acima, pelo seguinte motivo: por razões pessoal. Francisco Canilson Ferreira da Silva, vereador. Processo número 88/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréia Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes de Souza, e ao secretário municipal de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston de Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência: que seja disponibilizado um computador com impressora para o gabinete da Guarda Ambiental. Só apresento. Só questão de ordem, registrar a presença do senhor vereador Fagner Luiz Teodósio de Oliveira. 11 vereadores presentes. Faculto a palavra ao senhor vereador Fagner Teodósio. 10 minutos. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, senhoras vereadoras, pessoal que está aqui presente e que nos acompanha de casa também. Bem, senhores, hoje, o que mais já destaque é a data
passada, agora recente, de 2 de abril. Quero fazer um destaque para essa data. Na sessão passada foi quarta, 2 de abril foi no sábado. Fazer o destaque para o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. Certo? E ler um pequeno texto aqui do porquê o dia 2 de abril, como foi. Em 2007, a ONU declarou todo 2 de abril como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, quando cartões postais do mundo todo se iluminam de azul, cor escolhida por haver, em média, 4 homens para cada mulher com TEA. A partir de 2020, a revista Autismo passou a lançar uma campanha nacional com um tema único para todo o Brasil, para celebrar o 2 de abril. O primeiro tema foi Respeito para todo espectro. Seria hashtag Respecto, né? O tema de 2022 é Lugar de Autista é em todo lugar, com a hashtag Autismo em todo lugar. O símbolo do autismo é o quebra-cabeça, que denota sua diversidade e complexidade. Criado em 1963 pela National Autistic Society, no Reino Unido. Fonte, canalautismo.com.br, fonte da internet. É um canal que fala sobre pessoas com autismo. É um tema de grande relevância, porque acho que todos aqui que deve ter alguém próximo, alguém da família, alguém conhecido com espectro autista, né? Então, eu tenho um sobrinho afilhado, Heitor Ian, que tem, eu acompanho de perto como é esse dia a dia. Ele mora em Panguaçu. Tem outras pessoas da família que talvez tenham também. Tem vizinhos que têm. Então, assim, é algo que está cada dia mais presente na sociedade, cada dia mais presente em nossas vidas. Antes, tinha um preconceito, né, que como não era tão reconhecido e não tinha o tratamento adequado, muitos autistas eram considerados deficientes mentais, um erro clássico, histórico, mas que a gente sabe que na saúde é assim, né, com o tempo vai se desenvolvendo, vai se estudando, e hoje são pessoas, são normais, pessoas normais, claro, e com apenas uma visão de mundo diferente. Em alguns casos mais aguçados para algumas áreas, menos para outras, e que necessita muito de acompanhamento, de ajuda, claro, como toda criança, ainda mais uma criança autista, para que possa desenvolver e assimilar as coisas que ele vê ao seu redor, porque assimila diferente. E com o Heitor, que eu convivo, né, meu sobrinho, é bem interessante, inteligentíssimo. E eu vejo aqui em Macau, a gente tem que... Eu até estou elaborando um projeto de lei, estou vendo, pegando outros modelos, e que a gente... Já existem leis federais, mas a gente tem que trazer isso mais à tona para a nossa comunidade de Macau, para que a gente engaje mais essa luta. Em Macau tem muitos casos de crianças, eu vou pegar de mais cedo, tem muitos casos de autismo em Macau, no geral. E alguns, por não haver o tratamento adequado, não conseguiram se desenvolver adequadamente. E, assim, como não foi acompanhado desde cedo, realmente ficou difícil de viver em sociedade, comumente. Tem pessoas que eu conheço que têm um transtorno quando vê muita quantidade de muitas pessoas, ou fogos, ou alguma coisa parecida. Mas Macau aqui tem um tratamento, o pessoal de Macau faz em Guamaré, alguns casos de dificuldade para conseguir vagas, lá no CE, né, o Centro de Reabilitação. E o governo federal tem um recurso que repassa para os municípios. Infelizmente, Macau, há alguns anos atrás, não aderiu
fez tudo, todos os caminhos, mas não aderiu a ter um CEA em Macau, que hoje era de grande valia, de muita importância. O governo federal manda mais ou menos 140 mil todo mês para esse centro, que Guamaré abraçou e hoje é referência na região. Tem municípios muito longe que vêm para Guamaré, para fazer esse tratamento, o pessoal fazer em Guamaré, as crianças, mas é mais voltado para crianças. E seria interessante que a gente, de alguma forma, que agora com acesso em outros órgãos, em outros níveis, nível de Estado, nível federal, conseguisse de alguma forma, eu já tentei, procurei na saúde como é que funcionava, eu sei que é difícil trazer para Macau, porque já tem um município aqui próximo, que o governo federal já passa esse recurso, e eles também complementam, e Macau é tratado lá. Mas eu vejo que Macau também tem muitas crianças, muitos jovens, que necessitam do acompanhamento, e, infelizmente, não tem a oferta não acompanha a demanda, porque o Guamaré já tem muita gente e fica esperando abrir vagas, e isso deve ser um sofrimento muito grande para as mães, não porque a criança é diferente, entre aspas, mas sim porque ela não vê o desenvolvimento com profissionais adequados para que a criança entre na sociedade vamos dizer, como é que eu posso dizer, com a visão que a gente tem, certo? Dentro claro, dentro daquela desenvolvimento dela. E sem esse acompanhamento de profissional é muito complicado, Eu sei porque eu acompanho de perto. Então seria muito interessante que a gente de alguma forma visse, se a gente pudesse ter um centro, eu sei que é muito difícil, é muito complicado, o custo é muito alto, mas se a gente pudesse trazer para Macau um centro desse, inclusive compactuando com outros municípios, para trazer esse para cá, porque eu vejo que Macau é uma demanda enorme. Tem muita gente já fazendo acompanhamento lá em Guamaré, outros fazem privado, e mesmo assim ainda tem muita gente que ainda não tem vagas para essas pessoas. Lá na Secretaria de Saúde tem vários documentos, as crianças esperando na fila, e cada dia que se passa é mais complicado dependendo do grau do autismo. E, então, dia 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, e que a gente possa fazer políticas públicas. Estou falando agora porque é o dia mais recente, tem várias outras áreas, que a gente possa fazer políticas públicas e trabalhar para que nossa região aqui seja atendida da melhor maneira possível nessa área. Eu quero também aqui, senhor presidente, destacar uma reunião que tivemos hoje. Eu vou só dar o resumo, porque ainda vamos discutir muito sobre isso, né, no longo dos dias, sobre a reforma da Previdência Municipal. Será tema das sessões futuras. O vereador Oscar não pôde estar presente, como o vereador Nilson também. E a vereadora Seição. A vereadora Seição está acompanhando a mãe dela, né? Que está, o pai dela, aliás, está adoecido, e o vereador Nilson também está em questão de saúde. Mas, assim, resumindo, é algo que é necessário para Macau, principalmente para os servidores públicos. Eu, como servidor público, sei da necessidade. E é um tema bem complexo e delicado, porque vai afetar o mínimo possível, mas vai afetar o servidor, seja o efetivo, seja o aposentado, mas que sua finalidade é necessária e de extrema importância, porque o pensamento é lá na frente, quando o servidor for se aposentar. Eu não sei se o vereador Oscar já foi contemplado com a reforma a nível federal, porque o município vai acompanhar a nível federal e a nível estadual. Mas eu só estou dando uma entrada aqui numa discussão que vai ser bem ampla nas próximas sessões, e que nós vamos ter que colocar em discussão, em votação, mas que sua finalidade vai trazer um benefício, um ganho, principalmente para o município e para a oferta dos serviços públicos, porque mexe com finanças, queira ou não. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Mais
Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Convido o primeiro secretário para fazer a leitura das matérias em pauta. Mais uma vez, boa noite a todos. Processo número 79/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação e realização da continuação do calçamento nas ruas São João e na pista de Cacimba da Baixa, em Barreiras, pois, devido às constantes chuvas no distrito, as mesmas se encontram sem acesso. Processo número 80/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação e realização da implantação de placas sinalizando a localização do distrito de Barreiras. Processo número 81/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação e realização da manutenção da estrada que liga Macau a Amargoso. Processo número 82/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeita as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário municipal de infraestrutura, Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação da reforma e ampliação do cemitério de Barreiras. Processo número 83/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Francisco Clenilson Ferreira da Silva. Assunto: abaixo assinado, no uso de suas atribuições conferidas por lei, requer satisfeitas as formalidades regimentais que seja encaminhado ofício ao excelentíssimo senhor secretário de infraestrutura, Winston Miranda Paiva, solicitando o seguinte pedido de providência: a liberação e realização da construção de um trapiche para melhorar e facilitar o desembarque dos peixes no distrito de Barreiras. Processo número 84/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto: requeiro, após cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes de Souza o seguinte pedido de providência: por solicitação dos moradores, que seja viabilizado junto ao setor competente para providenciar canaletas de escoamento de água empoçada no meio-fio da Rua Laje, próximo à praça. Processo número 85/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa:
senhor vereador Wilson Borges da Silva. Assunto: requeiro, após o cumprimento das formalidades regimentais e deliberação do plenário, que seja enviado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal José Antônio de Menezes Souza o seguinte pedido de providência: por solicitação dos moradores, que seja viabilizado junto ao setor competente elaboração de projeto com execução de construção de um canteiro com rotatória para veículos próximo à praça da Rua Lages. Processo número 86/2022. Matéria: requerimento de pedido de informação. Iniciativa: senhor vereador Oscar José Paulino de Souza. Assunto: requeiro à mesa, depois de ouvido o plenário, nos termos do inciso 20 do artigo 17 da Lei Orgânica do Município, que encaminhe ao senhor Emanuel Dantas, gerente executivo do INSS em Natal, informações sobre a reabertura da agência do INSS na cidade de Macau. Só, presidente. Está em discussão. Algum requerimento a ser discutido? Questão de ordem, presidente. Sim, vereador. Desculpa, tem mais uma aqui. Ok. Processo número 87/2022. Matéria: requerimento. Iniciativa: senhora vereadora Andréa Martins da Silva. Assunto: requeiro na forma regimental, depois de ouvido o plenário, que Vossa Excelência se digne encaminhar ofício ao prefeito municipal, excelentíssimo senhor José Antônio de Menezes Souza, e ao secretário municipal de Infraestrutura, ilustríssimo senhor Winston Miranda Paiva, com o seguinte pedido de providência: que seja realizado o curso de capacitação de apicultor, seja ele em parceria com o SEBRAE ou de forma particular, para os agentes ambientais do município. Só, presidente. Algum requerimento a ser discutido? Vamos votar em bloco. Está em votação. Os vereadores que aprovarem, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade dos senhores vereadores presentes. Faculto a palavra aos senhores líderes por 5 minutos. Alguma liderança a querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Fagner. 5 minutos, vereador. Obrigado, senhor presidente. Só fazer aqui mais a título de informação para a população, e o ofício que encaminhado ao Executivo pela CAERN, em relação à Ilha de Santana, uma manutenção aqui na ponta. O prefeito aqui encaminhou para... Vou ler aqui para o pessoal, principalmente o pessoal da ilha. Assunto: comunicação sobre a necessidade de serviços e solicitação de interdição por 60 dias da passarela. Senhor prefeito, cumprimentando cordialmente, vimos por meio deste cientificá-lo que estamos executando o contrato, o número do contrato 22.00352, relativo aos serviços de recuperação de pilares e substituição de suportes metálicos para sustentação das tubulações de esgotos DN 300 milímetros e de água DN 100 milímetros, na ponte da Ilha de Santana, na cidade de Macau. E solicitamos que, a partir do dia 5 de abril, seja realizada a interdição por 60 dias da passarela direita, no caso, sentido centro, Ilha de Santana, do lado de cá, de pedestres da ponte que liga o centro da cidade ao bairro da Ilha de Santana, devido à necessidade de realização deste serviço. A passarela esquerda poderá ficar à disposição da população. Portanto, vai estar interditado o lado direito de quem vai da passarela, de quem vai à Ilha de Santana. Os serviços se fazem necessários devido à justificativa a seguir. Ao longo da estrutura da ponte sobre o rio Piranhas Sul, que dá acesso ao bairro da Ilha de Santana, no município de Macau, estão posicionadas 2 tubulações em operação pela CAERN. Uma de abastecimento de água de 100 milímetros e outra de esgotamento sanitário de 300. Esta última com destino à ETA, Estação de Tratamento de Esgoto, ET. Ambas as tubulações estão fixadas
em estruturas metálicas nos pilares de concreto que compõem o guarda-corpo da passarela de pedestres. As estruturas metálicas estão com um elevado grau de deterioração devido ao ambiente agressivo no qual se localizam o estuário do rio Piranha-Sul, sendo necessária a substituição, urgente das mesmas. Alguns dos pilares de concreto, onde os suportes metálicos estão fixados, também necessitam de recuperação urgente, visto que muitos já estão com a ferragem exposta e cedendo em direção ao referido rio. Dito isto, solicitamos o atendimento do pleito de interdição de passarela para podermos executar os serviços do contrato em tela, a fim de garantir a integridade das tubulações e, consequentemente, manter a regularidade do abastecimento de água à população do bairro Ilha de Santana e prevenir possíveis danos ambientais. Mais uma comunicação que realmente já tinha sido até observada, não sei se pelo presidente aqui, que a ponte está, acho que mais conversa informal, né? Precisa fazer manutenção, a Carne está fazendo manutenção na parte dela, né? Das tubulações. E engraçado que, no fim, ela pede interdição de 60 dias da passarela, para lá, tranquilo, mas, no fim, ela diz que para manter a regularidade no abastecimento da água. Regularidade. Eu até questionei o prefeito aqui se era referente à Ilha 2, mas é para ser para as duas, né? Se o problema for realmente na deterioração da tubulação de água, esperamos que se resolva. Não é o que foi acordado outra vez, seria outro tipo de tubulação para lá, mas já se vê que 60 dias essa manutenção, vamos esperar e ver que resultado trará. Creio eu que é mais o que já, como ela está dizendo, manter a regularidade, que a gente não vê, nem na primeira, na segunda não tem. Então, vamos ver até onde vai, mas é mais a título de informação para a comunidade da Ilha de Santana. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer uso da palavra? Com a palavra ao vereador Marcos. 5 minutos. Boa noite a todos. Quero saudar a mesa diretora em nome do presidente Givaco Patrese, saudar os colegas vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais. É o seguinte, o assunto que eu quero hoje tratar aqui é que acho que todos nós aqui, vereadores, é do conhecimento que o supermercado Rede Mais comprou a Escola Ressurreição, o prédio da Escola Ressurreição. E um colega nosso, tivemos uma ideia, acho que essa ideia já anda circulando pela cidade dos assuntos, de haver uma troca da Escola Ressurreição do prédio por aquele terreno que fica ao lado do Banco do Brasil. Uma escola privada e um terreno que é do município. Entendeu? Essa proposta foi levada ao dono do supermercado, Jorge, e ele topa. Seria interessante para o município, para a cidade, para a comunidade, para toda a população, porque a prefeitura, o município, vai ganhar mais uma estrutura, uma escola, certo? Uma escola toda pronta, que tem um teatro muito bom, certo? Tem a quadra de esporte. E qual seria a ideia nossa? A ideia seria a Escola João Penha vir funcionar onde é a Escola Ressurreição. E a Escola João Penha poderia ser um centro administrativo, com estacionamento, aquelas praças de esporte seriam abertas ao público, entendeu? Por exemplo, os conselhos tutelar, a guarda municipal, algumas secretarias vinham funcionar ali. E Jorge ia ser beneficiado em pegar um terreno pronto para fazer a construção que ele quer, que é um atacadão, a questão de desembarque de mercadoria, que é muito interessante por ali, o translado fica bem mais fácil, e seria muito interessante. Isso, obviamente, Oscar, que deveria passar aqui pela Câmara, né? Uma aprovação. Acho que deviam formar uma comissão aqui, levar esse assunto ao prefeito, não sei se ele já está sabendo dessa situação, já, e seria muito interessante, porque só quem ganhava era o município.
nós ia ter uma escola e ia ganhar um centro administrativo. Acho que todos aqui concordam, a população também vai apoiar essa troca, essa barganha que seria muito interessante. Então, acho que a gente deve, numa oportunidade aqui, reunir aqui uma equipe, procurar o prefeito e relatar, porque quem está intermediando essa transação é André do supermercado. Inclusive, ontem eu procurei ele e perguntei se Jorge ainda estava topando a troca. Ele disse que conversou com o Jorge semana passada e Jorge da Rede Mais aceitaria a troca. Acho... Só uma parte. No caso, seria ressurreição por esse terreno. Ressurreição por esse terreno que fica aqui ao lado da escola, ao lado do Banco do Brasil. Que era uma ideia que muita gente vem falando em fazer um centro administrativo ali, e seria uma economia muito grande, porque já pegava tudo pronto. Eu ia fazer só um adendozinho pequenininho, que eu acho que o vereador Ivaldo não está mais a par disso, mas uma parte do terreno, né? Eu acho que... Vale muito mais do que o terreno. Mas a vantagem que nós ia ter, pegar uma área toda construída, né? Eu digo porque só esse terreno aqui vale mais em valor, vale muito mais do que aquele ressurreição construída. Mas você acha? Porque lá tem um teatro lá. A avaliação dele aqui é alta. É porque tem a questão da localização, né, e o acesso às duas ruas, esse terreno aqui. Porque já tem aquele transtorno ali do Queiroz, com aquele, né, transporte de carro. E um atacadão funcionando ali. Muito boa, seria uma ideia. Eu acho que seria viável, né? Porque, por exemplo, acho que a prefeitura ainda paga alguns aluguéis. Já não ia pagar aluguéis ali. Como a quadra, por exemplo, a Guarda Municipal ia funcionar ali, o Conselho Tutelar, algumas secretarias, muitos aluguéis ia ser, né? Mas isso é uma ideia, né? Pode-se conversar, devemos procurar o prefeito para levar essa ideia, porque Jorge está topando a troca, entendeu? Obrigado, presidente. Essa seria a minha participação hoje aqui. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer uso da palavra? A palavra ao vereador Oscar. 5 minutos, vereador. Serei breve, senhor presidente. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, assistência aqui presente, internauta que nos assiste na sua residência. Mandar também aqui um alô para meu filho lá na Bahia, tá todas as sessões, ele está assistindo aqui as sessões da casa, lá em Salvador. Senhor presidente, eu queria aqui tocar em dois assuntos. Primeiro, infelizmente, vereador Fagner, eu tive alguns problemas e não pude sair cedo de Natal, vim chegar aqui já quase 5 horas da tarde. Não pude comparecer à reunião, nem essa e nem a outra reunião dos condutores, que estava prevista para as 16 horas. Não sei nem se houve. Eu acho que é importante participar dessa reunião da reforma da Previdência, porque vai atingir diretamente os funcionários, mas nós também devemos, nesse momento, saber que, mesmo atingindo os funcionários, tem que se ver o futuro da Previdência. Desde que não atinja de forma drástica aos funcionários, eu acho que ela será muito bem acatada por esta casa e resguardando os direitos de todos aqueles que passaram tantos anos prestando serviço à Prefeitura, seja garantido. Com relação a hoje, 4 de abril, hoje se encerra a janela partidária, né, a mudança de partido, ficará só aberto à federação. Interessante, isso atinge diretamente todos nós, e aí estamos tão caladinhos, a gente não está nem sabendo exatamente o que está acontecendo, mas muitas mudanças foram feitas, inclusive ainda estão fazer como fazendo ainda os conchaves para ver o que é melhor para um, o que é melhor para outro, alinhavando algumas brechas que ficariam abertas, mas isso vai atingir diretamente a todos os políticos. E nós que somos da base, ou seja, estamos na base, atinge até principalmente nós. Porque lá eles fazem as coisas, lá no caso em Brasília,
às vezes aqui já chega para cá, já feito de lá. E quando chega aqui no estado, já chega no município, já tudo pronto. E a gente não tem participação nenhuma. A gente sabe que tem partidos aí que se coligaram, tem que se ver o que é que os vereadores que foram atingidos. Tem partidos que vão fazer a federação, ou seja, uma coligação de partidos, onde todos aqueles terão um programa só, os partidos se aliarem, terão um programa só. Aí a gente pergunta, será que esse programa vai atender diretamente os vereadores? O que se passa na cabeça dos vereadores, será que esse programa novo vai atender? Então, eu acho que eu até peço encarecidamente ao presidente que seja dado, pelo menos traga pelo menos alguém que participa diretamente dessas alianças, um advogado que trata de política, para que nos informe o que está acontecendo e o que vai acontecer, e o que nós temos direito e o que nós temos deveres, porque fica melhor para que todos nós possamos esclarecer até nossos eleitores. Às vezes o eleitor está mais conscientizado do que nós, vereadores, e pergunta, vereador, e agora? Como é que vai ficar a situação do senhor? E o vereador não sabe nem o que responder, porque não está atento às mudanças e fica sem saber o que dizer. E meu partido foi coligado com esse, quer dizer, nem sabia que o partido tinha sido coligado. Então, eu acho que se faz importância, Vossa Excelência, trazer algum advogado que trata desse assunto, para que nos esclareça melhor e nos mostre, dentro dos preâmbulos da lei, quais são os nossos direitos e os nossos deveres. Era só isso, senhor presidente. Ok, vereador. Mais alguma liderança querer fazer uso da palavra? Faculta a palavra aos vereadores por 3 minutos. Algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Robson. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, imprensa, internauta que nos assiste. Primeiro, senhor presidente, quero aqui agradecer ao Executivo, juntamente com a Secretaria de Infraestrutura, por ter dado início a tapa-buraco lá em torno do mercado, né? Não finalizou devido às chuvas novamente de hoje à tarde, mas, graças a Deus, começou a dar uma geral ali em torno do mercado, que está uma situação muito crítica, né? E a gente tinha feito um requerimento e foi aprovado por esta casa, e, graças a Deus, o Executivo está começando, aliás, já começou a fazer o serviço, teve que parar devido às chuvas. Outra coisa, senhor presidente, mais uma vez, solicitada a CAERN, que quando ela faça um serviço, a cidade já está tão esburacada, e cada serviço que a CAERN faz, ela deixa mais outro buraco. Ali na Dom Pedro II está quase tomando a rua toda. Finalizaram um serviço lá e deixaram lá abandonado. Está lá. Infelizmente, a CAERN está fazendo como o governo do Estado faz em Macau, abandonando nossa cidade. Mais uma vez, infelizmente, a gente tem que dar as notícias do Estado para a nossa cidade. Faz tempo que não tem uma obra do governo do Estado em Macau. Aí eu estava olhando aqui nos blogs do Estado, e ela está dando ao Estado um presente de tirar mês, agora, mais de 510 mil refeições. Vai ter uma redução, né, no restaurante popular. O presente dessa governadora. E, infelizmente, Macau vai ser incluído nas cidades que está sendo
contemplada com esse presente. Infelizmente, né, meu amigo Jadson? Infelizmente, Macau também vai ser incluída nessa cidade, nas cidades que vai perder muitas pessoas que vão deixar de ter o seu alimento, né, devido a uma redução num dos maiores programas de alimentação do Brasil. Mas é o presente que a governadora, que a professora Fátima Bezerra está dando a Macau e a todo o Estado, né? Infelizmente, não sei o pensamento que ela tem, não poderia deixar... Eu acho que o Estado tem programas que poderia ser reduzido, que não impactasse na barriga do norte rio-grandense. Mas, infelizmente, não sei como é que está essa assessoria, porque parece que ela está deixando para fazer nesse ano de eleição um bocado de perversidade, uns potiguares. Só espero, mais uma vez, que os macauenses, que até hoje não tiveram uma obra dessa governadora para a nossa cidade, dê a resposta a ela no dia 2 de outubro. Ela nos abandonou de um jeito, como se a gente tivesse feito um grande mal a ela. Fizemos mal não, demos 11 mil votos. 11.590, né, vereador? Isso foi o que a gente fez de mal para ela. E ela está retribuindo com nenhuma obra para a nossa cidade. É perversa. Infelizmente, esse é o nome. Perversa. Não tenho outro nome para atribuir à governadora. Abandonar, diminuir um programa tão importante como o Real, um programa de alimentação que vai para aquele mais carente, que tem dia que não tem R$1 no bolso. E agora, com essa redução, muita gente vai passar fome ou muita gente vai ter que pedir esmola na rua, infelizmente. E, além de tudo, atinge Macau, nossa cidade. Vai ter muita gente que vai pedir esmola, porque não vai ter condições de pagar 10, 12, 15 reais num prato de comida. Então, aqui eu deixo mais uma vez o meu repúdio à governadora Fátima. Obrigado, senhor presidente. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Com a palavra ao vereador Oscar Paulino. 3 minutos, vereador. Mais uma vez, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, o público aqui presente, internautas que nos assistem, meu boa noite. Eu queria só aqui pegar um gancho aqui, viu, vereador Robson? É interessante. Nós estamos numa situação tão difícil que não temos nem candidato para concorrer com ela. Como é que pode? Perdemos todas as lideranças, velhas lideranças que tínhamos no Estado, como Zé Agripino, Henrique, Robson, Vilma, as maiores lideranças. Não tem liderança hoje que queira ser candidato a governador. Permite da parte? Pois não, Eu acho, vereador Oscar, que é por isso que ela está bem à fazendo o que vontade. tá Aí, fazendo. agora eu vou ser ruim, vou massacrar, porque não tem ninguém que concorra comigo, mas ela pode ter uma... Tá, vou ficar calado. Eu quando vinha de Natal, aí vendo algumas no noticiário, veio a notícia que o deputado da vereadora Ezequiel tinha retirado a sua candidatura ao governo do Estado. Não tem mais. Permite uma parte, vereador? Pois não. Eu também fiquei assim sem entender. Porque hoje, se você for analisar a estrutura que o deputado Ezequiel tem, presidente da Assembleia, hoje está com a maioria dos deputados do lado dele, não é isso? O PSDB tem 17 deputados, Imagine só. mais da metade da Assembleia. E a maioria dos prefeitos do Rio Grande do Norte E a está maioria dos praticamente prefeitos. tudo do Eu lado não dele. estou entendendo, eu estou querendo entender o que é essa política. É como Vossa Excelência disse, ela está de melebeiro, disse o que eu fizer, já
está feito e acabou-se. Infelizmente, é por essa linha que nós estamos pensando. Eu não sei, como eu estou dizendo, pela falta de lideranças, que as lideranças, nós sabemos que alguns tiveram problemas, uns perderam o mandato, outros foram cassados, outros foram obstruídos de participar das eleições, e eles não quiseram ir para a luta para tentar ressurgir como liderança. Eu acho que vai querer ressurgir devagarzinho, porque Henrique vai ser candidato a deputado, Robson vai ser candidato a deputado, e aí eles vão começando. Soube que já houve até a negociação de que Valtinho será o vice de Fátima, com apoio de Garibaldo. Quer dizer, quem estaria também dentro desse meio de ser candidato seria o ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo. Mas também já está procurando uma vaga de senador da chapa de Fátima para... Quer dizer, vai sair o chapão. Aquele tão chapão que antigamente se falava no chapão e era contestado por a maioria dos políticos do nosso estado, está saindo agora esse chapão. Vai sair o chapão. Na calada. É o chapão. Chapão na calada vai sair. Então, eu acho que, infelizmente, nós estamos muito pobres de política. Os nossos líderes maiores perderam os caminhos que tinham na sua frente e eu não sei onde nós vamos chegar. Agora, eu, mais uma vez, peço ao presidente que nos traga alguém para nos informar o que é que nós podemos fazer, porque muitas das vezes, hoje, por exemplo, eu sou do PSD. Eu não sei nem quem é meu presidente hoje. Foram lá para Brasília, tomaram de um, mudaram para outro. Não, mas aqui no Estado, eu não sei quem é meu presidente. Mudaram, eu não sei. Quer dizer, eu tenho o direito a sair, eu posso sair, como é que vai ser minha situação futura? Até isso é bom a gente ficar sabendo. E só voltando atrás, senhor presidente, no caso dos condutores de ambulância, o projeto, eu tenho certeza, tenho toda certeza que a secretária de Saúde, doutora Terezinha Menezes, com o prefeito Zé Antônio, encaminhará para essa casa um projeto bem favorável à regulamentação dos condutores de ambulância. É um trabalho antigo, eu fui um dos primeiros que apresentei requerimento aqui, inclusive fizemos uma minuta, a participação deles foi fundamental. Nós temos lá grandes motoristas que têm a preocupação de resolver esse problema e vêm sempre procurando resolver, correndo atrás, pessoas que estão capacitadas e habilitadas na elaboração desses projetos, porque já tiveram, são pessoas que estão vivendo o dia a dia e tiveram já as informações necessárias para colher dados que dessem subsídio para a elaboração de um projeto bem robusto e bem enxuto e que possa ser atendido pelo governo do município. Só pedir para que todos nós, vereadores, quando o projeto chegar aqui, nós nos debruçarmos com atenção a esse projeto e fazer o possível para que esse projeto seja tramitado e avaliado com a maior brevidade possível. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Uma palavra ao vereador Chico. 3 minutos, vereador. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Boa noite, a imprensa que nos assiste, plateia. Senhor presidente, só pegando um gancho aqui com o vereador Robson, queria só informar, vereador, que eu tive conversando uns 15 dias atrás com o presidente, com o gerente da Caerne, aqui de Macau, e ele informou que está para chegar uma empresa na nossa cidade para tapar esses buracos. A gente foi fazer uma reclamação sobre os buracos que eles fazem na nossa cidade, inclusive nos distritos, né? A Coab é um local, é uma comunidade que vem sendo muito afetada em questão desses buracos. E a informação que eu tive que já tem uma empresa que ela estava para chegar esse mês agora, mês de abril, para fazer esse tapa-buraco, né, que é obrigação deles, né? Porque, na verdade, é obrigação deles. Ele também me falou que
em outras épocas, era o município, quando acontecia isso, o município fazia, né? Mas sabendo ele que a obrigação é do governo do estado, que é a CAERN, então está para se resolver. Também, falando aqui também sobre a nossa política, cenário político hoje no Rio Grande do Norte, vereador Oscar, como o senhor falou, a gente não tem um candidato hoje para disputar uma eleição com a governadora, isso é fato, ninguém quer arriscar, mas o discurso do vereador Robson é um discurso muito forte, né? Na questão de, lá na frente, vereador, a bancada ter que se juntar à governadora. Aí o discurso pode mudar ou vai ser o mesmo, vereador? Porque é complicado, a gente está falando isso e ainda não tem uma conjunção política ainda, né? Então, eu vejo que o discurso foi muito forte em cima do governo, por merecer, tenho certeza que merece o seu discurso, o nosso discurso macauense, todinho, é revoltante mesmo, mas se trata em questão de acordos políticos e pode chegar ao governo do município se aliar à governadora. Aí como seria esse tipo de discurso, né? O que é que vai ser desse discurso de hoje e o discurso provavelmente lá na frente. Então, essas são as minhas preocupações. Às vezes, eu até evito de falar sobre questões de não votar ou votar em governos, né? Mas uma coisa eu tenho certeza, se hoje acontecesse de sair só a governadora, eu sou um político neutro no Estado, eu posso dizer isso com toda certeza. Só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Ok, vereador. Mais algum vereador querer fazer uso da palavra? Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão, convidando os senhores vereadores para a próxima, no dia 6 de abril do ano em curso, no horário regimental. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus.